Hoje você vai aprender. Hoje eu respondo as perguntas dos comentários. Então, se você quer que eu responda as suas perguntas, comente aqui embaixo no campo dos comentários e também, tá? Procure o vídeo mais recente para você comentar por lá também. Dê seu like, semeador do canal, ative as notificações, tá? E também conheça o meu trabalho, tá com 50% de desconto, você vai ter o meu contato pessoal. Eu ensino para você a remover as amarras do sistema aí, tá? Para você aprender empreendedorismo de fato, tá? Bom, eu vou responder hoje duas perguntas, eu achei até interessante, tá? A primeira pergunta é o seguinte: qual é a razão de vivermos aqui? Qual que é a razão da existência do homem? Por que você existe? Sabe a resposta? Eu sei, eu vou te falar. E a outra pergunta é o seguinte: a primeira é do Daniel Truff, que pergunta, acredito que eu traduzi o nome dele correto. E a segunda pergunta é da Josiane Pestana. Humberto, no novo céu e na nova terra, terá novos pecadores com novos pecados? Aí ela pergunta, tá? Então vamos por partes aqui. Vamos lá. Qual é a razão de vivermos aqui? Qual que é a razão da existência do homem? Por que você existe? Você sabe responder essa pergunta? Essa pergunta, toda vez que... Escute bem. Toda vez que você tiver uma pergunta que você não conseguir encontrar a resposta, ela está dentro de você. Ah, isso é filosofia. Filosofia charutônica, né? Esse cara que fuma um beckzinho. Não, deixa eu te contar uma coisa. No seu DNA, no corpo humano, existe o DNA de Deus. Basta que você ore a Cristo para que Ele te escute. O fator que faz com que você consiga orar a Cristo é o caminho que Deus colocou, a verdadeira escadaria, é o caminho que Deus colocou para que você possa chegar até Ele. Então você consegue ter um contato direto com Deus, tá? E aí, toda vez que você não encontrar a resposta, Deus proverá. Ele vai lhe ensinar o caminho. Como é que você faz isso? Vou dar um exemplo. Eu faço através da maiêutica. O que é a maiêutica? Eu faço questionamentos, tá? Faço questionamentos. Por exemplo, você quer saber por que você existe? Eu faço a pergunta: por que Deus criou a humanidade? Se ele já tinha os anjos. Por que Deus criou a humanidade se ele já tinha os anjos? Simplesmente porque Deus criou, né, seres imperfeitos para que viessem a ser perfeitos. Por quê? Qual é a razão disso? Para que nós possamos servi-lo. Mas para que servir Deus se ele é perfeito e não precisa ser servido? Porque simplesmente entra a intervenção do amor. Porque mesmo nós não conseguindo servir com perfeição a Deus, mesmo nós não podemos pagar, é um favor imerecível a salvação, não podemos pagar, não temos como merecer isso aí, Deus nos dá. E por que Ele dá? Porque Ele é amor. Então já sabemos que Deus é um Deus benéfico, não é um ser das trevas. Senão, do contrário, o mundo estaria um caos. E aí começa a pergunta: então por que, se é um ser de amor, por que Ele me criou? Para que eu pudesse, né, contemplar a existência de Deus e eu pudesse também alcançar a existência de Deus através aí, tá, de um processo de serventia e servidão. Então, o motivo do ser humano existir, motivo de toda a criação existir, é para que nós viéssemos a participar da criação de Deus. Deus criou o universo, não só o universo que você conhece, mas assim, é infinito. E criou nós e todos os outros seres, não só humanos e anjos, para que viéssemos a contemplar a criação de Deus. E essa criação não é tirânica, é uma criação de amor e benevolência. Então Deus nos criou apenas para que a gente pudesse o reconhecê-lo e pudéssemos estar nessa plenitude de amor. Então é a mesma história do verdadeiro pai. Por que o pai tem filhos? Para que tenha descendentes e que esses descendentes possam servir ao pai. Mesmo que o pai possa fazer o serviço do filho 1000 vezes melhor, ele aceita de bom grado o filho porque ele o ama. Então o padrão de existência do ser humano ali, de pai para filho, é o mesmo padrão de Deus para nós. Tá entendendo? Então, por que Deus nos criou? Para que viéssemos a participar da criação dele, através de amor. Simples assim, para que viéssemos a participar da criação dele através do amor. Então, você vê que o processo de maiêutica você consegue chegar à resposta, porque dentro do seu DNA está o DNA de Deus. Então, essa é uma pergunta. Tá? Por que você existe? Aí, outra pergunta: por que Jesus Cristo existe? Para que viéssemos a ter uma chance de salvação. Porque nós, sendo pecadores, vivendo sob o jugo do diabo, precisávamos de algo que quebrasse
essas amarras aí do diabo. E aí foi Cristo Jesus. Então você começa a responder. Então toda vez que você tiver um problema, faça perguntas simples. Maiêutica é isso. Faça perguntas simples. Você está aqui. Você quer saber isso aqui. Mas você não consegue passar por aqui? Faça um caminho de perguntas até você chegar aqui. E você vai ver como que você consegue ter as respostas. Tá? A outra pergunta é o seguinte. No novo céu e na nova terra, terá novos pecadores? Pergunta inteligente. Será que vai ter novos pecadores? Será que vai ter seres que vão pecar? Excelente pergunta. Vou só te dizer uma coisa para você. Coloca na sua cabeça. Quem que é perfeito? Quem que é o ser mais perfeito que existe? É Deus, Jesus Cristo. É o verbo que se fez carne. Então, se você negar Jesus Cristo como Deus, eu tenho certeza que você pensou nisso aí, você vai perder a salvação. Você está destituindo Deus da própria glória. Se você, é simples. Trocou Jesus Cristo. Colocou Jesus Cristo como um trombadinha, meu irmão, você está adorando Baal, fingindo ser Deus da antiga aliança. É simples assim. Nunca troque Jesus Cristo por meio prato de lentilha. Sem brincadeira, nunca troque. Amarre a sua vida em Cristo Jesus. E não confie em homens e não confie nesses seres das trevas. É Jesus. É só você ler o Evangelho de João. O verbo se fez carne e habitou entre nós. O que era, antes de tudo existir, ele já existia e veio estar conosco. Nunca descredibilize Jesus, tá? Só para te avisar. Tome cuidado com esses que ensinam na internet aí. Tá, vamos lá. Será que vai ter pecador no céu? Pense comigo. Quem que é perfeito? É Deus. O ser humano é perfeito? Não. Os anjos são perfeitos? Não, porque se fossem perfeitos não tinham pecado. E os anjos estão na presença, na plenitude de Deus. Não sabemos quantos anos eles existem, pode ser que sejam milhares de anos. Pode ser que o ano no céu não seja correspondente ao ano na terra. Mas existe há muito tempo. E mesmo assim teve anjos que pecaram. Então eu posso dizer para você que é possível que o ser humano mesmo salvo peque. É possível, porque perfeito é só Deus. O único ser que nunca vai errar é Deus. Só que a partir do momento que você é salvo, você vai sair da influência do diabo. Porque, por exemplo, aquele site que o homem adora, a mulher adora, sabe aquele site? Eu não posso falar aqui. Sabe aquele site? Se não existisse a tentação, ficaria mais fácil. Por exemplo, o computador é uma tela preta, tá? Que é um espelho negro. Isso é óbvio, já vem discutindo isso aqui há muito tempo. E sai demônios desse espelho. Geralmente demônios mirins, duendes. É difícil de explicar sobre demonologia agora. Mas lembre-se que esses espelhos são portais. Então esses seres saem dos portais. Os índios já falavam sobre esses seres das trevas. E aí eles entram na sua mente e começam a incitar você a pecar. Seja desperdiçando seu tempo, seja com vontades e futilidades, seja com um monte de coisa. A partir do momento que o diabo e a sua legião não influencia a sua vida, fica muito mais fácil de não pecar. Então, o que eu posso dizer para você é, você nunca vai ser perfeito. Coloca na sua cabeça, nem salvo no céu você será perfeito, porque perfeito é só Deus. Só que você terá um corpo e um resplendor muito mais forte, um corpo que não cansa, um corpo muito melhor do que o nosso, e além de ter um corpo melhor, você terá, olha só, você terá a ausência do mal. Porque nesse mundo espiritual, é como dizem, o adversário tenta puxar o volante para um lado, o anjo de Deus tenta puxar para o outro. Então você faz escolhas na sua vida, mas nunca são escolhas puramente livres. É sempre uma influência do diabo e uma influência de Deus. Você não consegue nem raciocinar por conta própria, porque a influência demoníaca está grande na Terra. O mundo jaz no maligno. Mas a partir do momento que você é salvo, você não tem mais influência do diabo. E aí você consegue ter mais autonomia sobre a sua vida. Então você vai ter um corpo resplandecente, a ausência do diabo, e para melhorar a hipótese, você vai ter um acesso direto a Deus, que é Jesus Cristo. Ou seja, Cristo, que é onipresente, onisciente, onipotente, estará em comunhão com você. Então a chance de você fazer cagada é tão baixa, tão nula, porque assim, sabe, você vai ter todos os parâmetros que na minha visão é quase descartável. Para não dizer descartável, tá entendendo? Então esse resplandecer de Deus, que você será um ser ali, eu não acredito que você vai voltar a pecar. Não da maneira que é o pecado de hoje em dia. Talvez você possa pecar de uma outra maneira, algo menor, né? Mas, na minha opinião, dificilmente você está com um corpo novo, você está em ausência das trevas, e você tá na plenitude de Deus, dificilmente você vai pecar.
Porque Deus o tempo todo estará ali te provendo. Então, assim, eu considero que esse será o amparo de vida eterna. Por isso que eu não me preocupo tanto em pecar no céu. Ah, mas será que no céu eu vou pecar? Será que no céu eu vou fazer cagada? Né? Porque a verdade é essa. Será que no céu eu vou fazer cagada? Não sei, mas eu acredito que não. Porque a partir do momento que tem todas essas junções que eu falei aqui, principais, a plenitude de Deus, a ausência das trevas e um corpo que é resplandecente, muito superior a esse, para que eu vou... Tá entendendo? Então, assim, eu acredito que não vai pecar. Então, nós não seremos... A resposta é, nós não seremos perfeitos, mas também dificilmente iremos pecar. Dificilmente iremos. Essa é a resposta que eu tenho para dar para você numa condição como essa, numa pergunta como essa, tá? Então, acredito que eu tenha respondido a sua pergunta aí, tá? Só lembrando, tá? Deixe seu like para você ajudar a divulgar esse projeto. Inscreva no canal, ative as notificações, comente aqui embaixo a pergunta que você tem interesse que eu responda. E se quiser conhecer o meu trabalho, está com 50% de desconto para você remover as amarras do sistema. Tem um link aqui na descrição abaixo, tá bom? Vou ficando por aqui, sou Humberto Voltz, forte abraço.